Gente, hoje, 4 de abril, é o Dia Nacional do Parkinsoniano. De acordo aí com a Organização Mundial da Saúde, são aproximadamente 4 milhões, é isso mesmo, de pessoas no mundo com a doença. E é para falar mais sobre esse assunto que eu recebo agora a neurologista Raquel Brant. Muito bom dia, doutora Raquel. Bom dia, que bom tê-la Carol. aqui conosco. Eu que agradeço o convite, obrigada. Há quanto tempo tem esse dia do Parkinsoniano? Olha, eu não sei te falar exatamente, mas assim, existe o Dia Nacional, que é Sim. hoje o Dia Internacional, que é dia 11 de abril, né? Isso provoca até uma certa Porque confusão. isso é uma forma de reconhecer que isso é real, não é? Quando você define um dia, você define uma data, porque às vezes as pessoas acham que isso é muito distante, isso não acontece tanto. Na verdade, o Parkinson ele acontece muito mais perto do que a gente imagina, né? A incidência aí está, dependendo da idade, entre 0,5% a 1% da população. Sim. Isso é muita gente. Se você for olhar 1% em volta, quantas pessoas você conhece? Muito mais do que 100, com certeza. Sim, né? sim. Então, é importante a gente saber que é uma doença que está perto, a gente precisa desmistificar, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa tratar. Okay. Dá para viver uma qualidade de vida boa durante muitos e muitos anos com a doença de Parkinson. Então, o portador da doença de Parkinson é uma pessoa para trabalhar, para produzir, para manter uma vida ativa, enquanto der conta, a gente vai ajudando a dar conta cada vez mais, o tratamento tem avançado de uma forma significativa. Não em termos de cura, infelizmente, nós ainda não temos cura, mas o controle da doença, com tratamento adequado, a gente consegue muita coisa. Então é importante existir um dia, tanto nacional quanto internacional, para que as pessoas desmistifiquem a doença de Parkinson, para que as pessoas se conscientizem do tanto que ela é uma doença que está presente na população e que para a gente tentar, então, junto, lutar tanto por uma aceitação melhor do parkinsoniano na sociedade, quanto por pesquisas para melhores tratamentos e, quem sabe, até a cura. Você que está assistindo aí, faça a sua pergunta, né? Você conhece alguém que tem mal de Parkinson? É assim mesmo? É doença de Parkinson. É doença... A gente não fala mais mal. Mas pronunciava mal. Mal era uma concepção um pouco mais antiga. Hoje em dia a gente já não entende como mal. É uma doença como alguma outra que a gente Então, se você convive, conhece alguém que tem a doença de Parkinson, aproveite, tira suas dúvidas, manda para cá no 319-8402-9756. Aproveita que ele está aqui nas minhas mãos e eu vou transmitindo aqui suas perguntas. Manda por escrito para a doutora Raquel tirar as dúvidas. Começa falando, o que é o Parkinson? Parkinson, ela é uma doença neurológica, degenerativa, que ela se caracteriza principalmente pela lentidão dos movimentos. Esse é o principal sintoma. Então, por exemplo, a pessoa fazendo um movimento assim acaba ficando pequenininho, ficando cansado para fazer movimentos finos. Essa lentidão ela pode vir acompanhada ou de rigidez muscular, que a musculatura fica dura, ou de tremor, um tremor de repouso. Lembrando que o tremor não é obrigatório para o diagnóstico de Parkinson, então existe Parkinson que não treme, sim, 20% dos parkinsonianos nunca tremeram e nunca vão tremer. Até o alto, né? Sim, é bastante. E a perda de equilíbrio, que geralmente é um sintoma mais tardio. Então, a chave é bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, a fatigabilidade, a musculatura começa a cansar de repetir o mesmo movimento, associado ou a tremor, ou a rigidez, ou a perda de equilíbrio. E geralmente pior de um lado do corpo do que do outro, né? Isso acomete só pessoas mais velhas, crianças também? Conta um pouquinho, explica pra gente um pouquinho. A doença de Parkinson de início precoce, a gente considera a doença de Parkinson abaixo de 40 anos. Sim. E o Parkinson juvenil é abaixo de 20 anos. Então, ela é uma doença que pode sim aparecer em todas as idades. O fato de ter 15 anos, 13 anos, 20 anos, não é isoladamente um fator para dizer que não tem doença de Parkinson. Sim. Eu tenho muitos pacientes que ficaram aí 8, 10 anos buscando um diagnóstico simplesmente pelo fato de serem jovens. Então, é importante Crianças saber. também podem, doutor? Eu já vi uma criancinha de 5 anos. É mais raro, geralmente são formas genéticas, mas pode acontecer sim. Aí eu pergunto, quando a senhora comenta aí forma genética, o Parkinson ele é uma questão genética ou o que são questões externas? O que é? A gente não considera Parkinson uma doença genética, não. O Parkinson é uma doença principalmente devido a fatores ambientais. Existe um percentual aí de mais ou menos 10% da doença de Parkinson que é genética,
Grande parte desses se manifesta antes dos 40 anos de idade, que são as doenças de Parkinson de início precoce. Mas o Parkinson também pode acontecer não genético nessa idade, embora abaixo dos 20 anos a gente sempre pensa que tem muito para ser genético. E depois dos 40, 50 anos, não, é mais fator ambiental mesmo. E quais seriam esses fatores ambientais? A gente não sabe, a gente conhece fator de risco, né? A doença de Parkinson é uma doença basicamente do envelhecimento. Então, é degeneração do sistema nervoso todo, central e periférico, mas em especial de uma região do cérebro que a gente chama de substância nigra, que produz a dopamina, que é o neurotransmissor classicamente envolvido com Parkinson. Hoje a gente já sabe que vai muito além disso, mas a dopamina sempre foi o grande marcador da doença de Parkinson. Aí vem pesticidas, metais pesados, quem bebe água de poço, por exemplo. Então, a gente sabe que existem fatores de risco, mas a gente não pode dizer que existe uma causa da doença de Parkinson. Infelizmente, a doença de Parkinson, ela é o que a gente chama de idiopática. Ela existe por ela mesma. Entendi. O envelhecimento é o principal fator de risco. Pergunta para a senhora, diante de alguns desses sintomas que pode perceber, o pessoal está assistindo e tal, o médico especialista que eles devem procurar? Neurologista. Para não ficar batendo a cabeça, indo em outros médicos até descobrir. Eu já tive paciente que me procurou com cirurgia de ombro, com cirurgia de quadril, que na verdade era simplesmente uma doença de Parkinson, que com meio comprimido 3 vezes ao dia melhorou bastante. Então eu pego com uma certa frequência no consultório pacientes que já passaram por diversos especialistas, com diversos diagnósticos, bursite, tendinite, artrose. E tomando às vezes remédios. Tomando remédio para tudo. E na hora que a gente vai ver, é mais simples do que isso. Eu acho que neurologista ainda é uma raça que assusta um pouquinho, né? Assim, tem um certo preconceito em volta. O que as pessoas às vezes não entendem é que um diagnóstico de Parkinson precoce é um diagnóstico que pode ser libertador. A gente tem um tratamento muito eficaz. E uma qualidade de vida. Ele pode regredir, doutora? Do ponto de vista de cérebro, não, mas do ponto de vista clínico, pode sim, é o que a gente quer. Sim. A ideia é a gente pegar uma pessoa que está com dificuldades e trazer essa pessoa para ter condição de viver a vida normal de novo. Entendi. Cura, Carol, é uma falácia em medicina, na verdade. A gente cura infecção urinária, a gente cura pneumonia. A gente não cura cabelo branco, a gente trata com tinta todo mês, a gente não cura pressão alta, não cura diabetes e também não cura Parkinson. Sim. Então, essa questão do nome de uma doença incurável e tudo mais, é importante a gente ter em mente que não quer dizer intratável. Sim, incurável não é intratável. Sim. E é uma doença que só nos últimos 2 anos são 3 medicamentos novos no Brasil. Importante. Tem muita pesquisa evoluindo no mundo. Os tratamentos são... Quais são os tipos de tratamento? Eles são multidisciplinares? Com fisioterapia? Conta um pouquinho pra gente. A fisioterapia é muito importante desde o princípio. O paciente que tem doença de Parkinson tem a tendência a ter a musculatura um pouquinho mais fletida. A gente precisa desde o princípio treinar a abertura dessa musculação, o fortalecimento da musculatura posterior, que a gente fala, que é a musculatura mais atingida. A fonoaudiologia é muito importante, treino de voz. Às vezes o paciente sente um pouquinho de saliva a mais incomodando, às vezes ele perde a mímica do rosto, fica com a face que a gente chama de face congelada, ou face em máscara, ou poker face, que é a face do jogador de pôquer que esconde as emoções. Sim. É uma brincadeira, né? Quem tem Parkinson não precisa de botox, não tem ruga, né? A musculatura é mais parada. O tratamento com medicação. Em casos mais avançados, o tratamento neurocirúrgico também pode ser feito com o implante de um eletrodo. Sim. As pessoas que estão nos assistindo, doutora, como lidar com a pessoa que tem Parkinson? Bom, a primeira coisa é buscar o tratamento adequado, para que a pessoa possa lidar com ela sozinha. Sim. Né? Eu acho que esse é o grande começo. E a pessoa que ela assume o próprio tratamento desde o princípio, com a fisioterapia, com os exercícios físicos, com a fono, com o controle do médico. É uma parceria muito importante, a parceria do médico com o paciente. A internet tem muita informação que às vezes não é verdade, né? Tem muita coisa, papel aceita qualquer coisa, as redes sociais aceitam qualquer coisa.
Então é importante ter uma batida próxima com seu médico para que ele possa te orientar quais caminhos a seguir. E isso inclui a orientação da família. Se em algum momento uma coisa ou outra é mais diferente... Dele, né? A família tá claro, junto, né? Mas isso em tudo, né? Acho que assim, o ideal é que todas as doenças a família esteja junto. Então, eu sempre peço aos meus pacientes... Até na recuperação ajuda. Sim, claro. Eu sempre peço aos meus pacientes para trazerem membros da família. É importante a gente ter contato. Às vezes eles observam alguma coisa, não querem falar direto com o paciente, falam com a gente. Entendi. A gente realmente é um trabalho, assim, de família. O médico fazendo parte da família do paciente. Entendi. A gente tem que percorrer junto o caminho, senão fica mais árduo, um membro, né? Da família, né? É mais um membro, É isso mesmo. Doutora, eu quero agradecer imensamente. Volte sempre. É sempre bom tê-la aqui. Muito obrigada. Nos ensinar. Né? Tivemos uma aula aqui nessa manhã de terça-feira. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Aprendendo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.